quando você tinha dito, não, mas eu saí de casa porque eu vim para estudar, porque eu vim para me formar, para poder ter uma estabilidade, ajudar minha família e tal. E quando você conhece a comunidade, você vai vendo que Deus quer outra coisa. Aí você começa a questionar Deus e se questionar. Peraí, mas Deus me disse que era aquilo. Só que quando passa o tempo você olha para trás e diz, será que Deus me disse que era aquilo? Ou ele, não, eu quero que você vá, mas depois eu vou te mostrar o que eu quero mesmo, entendeu? Coisas, Porque eu passei por isso logo antes de eu conhecer o Shalom. Já conhecia de nome, porque minha mãe já tinha essa experiência e tal, mas eu só fui chegar a frequentar em 2005. Então, em 2004 eu fui estudar fora e eu já estava passando por um processo de faculdade de entra, sai, jornalismo, publicidade, mas o que eu queria mesmo era áudio, produção musical e tal. Então, eu fui para os Estados Unidos e não consegui me formar. E eu não compreendi, foi meio misterioso, assim. Por quê? Né? A escola não queria me deixar passar por meio ponto e voltei para o Brasil assim, bem arrasado e decepcionei minha família, etc. E fiquei meio à toa um tempo, até voltar a estudar num outro curso no Brasil. Meu amigo me chamou para ir para o Shalom e eu comecei a entender tudo. Com o tempo, é conta-gota. Deus não mostra tudo de uma vez, não te revela tudo de uma vez, mas... Por isso aquela paciência histórica, né? Precisa poucos, ter. Né? Eu lembro que eu falei para mim até quando eu estava aqui, que eu uma vez que eu fui ao Santíssimo de uma igreja lá em Copacabana, no Rio, eu fui para interceder para uma amiga, mas aí Deus meio que me interrompeu e começou a falar coisas para mim sobre mim, coisas que Ele quer de mim, que vão acontecer na minha vida e tal, e era tanta coisa que eu não sabia distinguir o que era, mas com o tempo Deus vai revelando, me fazendo lembrar o que Ele tinha me dito, né? E aí eu fui vendo que às vezes a gente olha para projetos que a gente tem, planos que a gente tem, e às vezes eles não dão certo, ou às vezes dão certo, mas no resultado, por exemplo, você se formou, mas você não é um engenheiro que pratica, né, engenharia. Mas o que é que Deus quer de mim? Tudo que eu estudei, todas as coisas que eu fiz, as relações que eu tive, são para Deus, são para o serviço de Deus. Direcionados para Deus, exato. Né? E se eu não tivesse tido os fracassos, que eu considero fracassos, na verdade eles são pontes, exato. Para eu chegar... Trampolins para chegar até Deus. E eu comecei a ver que não é uma coisa romântica, assim, agora eu vejo sentido. Não, é verdade, porque eu estou há 2005, quase 18 anos. Eu olho para trás e vejo que se eu estou aqui até hoje é porque é para eu estar aqui, não é acaso. Não é, exato. Não é porque eu não tenho nada para fazer. Não, eu poderia não estar aqui, eu poderia ter tido sucesso financeiro, outras coisas em outros lugares, mas tudo que Deus me deu de fundamental na minha vida foi através da comunidade Shalom. Exato. A minha mulher, a minha família, a minha vocação eu descobri, e eu fiquei um tempasso que eu fiz vocacional em 2009, tentei fazer em 2008, saí, em 2009 saí, aí no retiro final a coordenadora lá, a Raíssa, ela vai fazer o retiro final porque eu sei que você devia ter feito e você não fez. Você não fez. Faz. Aí eu fiz o retiro final, mandei a carta, e foi exatamente, foi na última oração que aí todo mundo chorando, e eu, não, é isso mesmo, e eu sei que é difícil, e que eu tenho muitas resistências, né, de tudo, assim, mas eu fui, e depois eu saí por circunstâncias com a Cibele antes da gente casar, e continuei servindo no Shalom, porque eu recebi um abraço muito grande da comunidade. Eu não quero me alongar muito, mas deixa eu contar um pouco. Não, isso é importante. A Roneide Monteiro, que era a RL do Rio, hoje está em Brasília. Ela falou, você não se afaste do Shalom, porque você teve uma situação com a Cibele, que ela engravidou e tal. Não, você vai continuar com a gente, você vai continuar servindo. Isso para mim foi fundamental, porque se não fosse ali, eu ia me sentir rejeitado e não voltaria, né? E continuei, depois me mudei para Fortaleza em 2015, continuei servindo, e por causa da pandemia, que foi um dos melhores momentos da minha vida, eu decidi, eu vou voltar. Eu voltei postulantado. E por que eu voltei? Isso que eu estou querendo dizer. Não é para contar a história à toa, mas
Porque eu sempre tive essa dúvida, será que eu tenho que ficar na obra? Eu sei que eu sou Shalom, mas... Só que eu dei tempo suficiente para dizer, eu já experimentei ficar na obra e nunca estive 100% pleno, satisfeito, completo. Exato. Tem gente que deve ter essa sensação de estar cada bem e completo, mas eu nunca... Então, eu preciso dar um passo que eu considero que seja difícil, não é confortável, mas é o que eu preciso para ficar feliz, para ser completo, para poder ter a proximidade com Deus que eu preciso ter. Então não é para todo mundo, mas é para muitos, entendeu? Exato. Então eu tomei o passe, hoje eu estou no D2 e vou para consagração, se Deus vai quiser. consagrar. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente considera os fracassos, mas eu olho para a minha história e falo, não, eu tinha que estar aqui, e se eu tivesse tido sucesso nas coisas que eu gostaria talvez de ter não tido, estaria aqui. eu não estaria aqui, eu estaria na TV Globo, Exato. ou eu estaria nos Estados Unidos morando e namorando alguma mulher, e justamente, agora que você me lembrou, na época que eu estive lá, eu comecei a não ir à missa. Eu comecei a... E eu nunca faltei à missa antes na vida. Porque eu estava sozinho, eu estava morando sozinho a primeira vez. Começa então, assim, cara. Então você... agora eu faço meu horário, eu tenho a minha casa, porque eu não tinha mais família para me controlar. É perigoso. Entendeu? E aí eu... dessa vez eu não vou, não. Aí daqui a pouco comecei a acostumar a não ir. Imagina o perigo que é para a tua vida, entendeu? E quando eu voltei, Deus falou, não, tá vendo? Você passou o tempo que você passou, você fez as coisas que você tinha que fazer, mas é para você estar aqui. Exato. Quando eu conheci o Shalom a primeira vez, eu não sei porquê, mas eu me apaixonei. Eu sempre conto essa história que eu vi no salão no Rio, a parede caindo, reboco, mas eu achava que era tão bonito que a comunidade de vida cuidava da forma que eles põem os véus, as velas, os ícones. O belo, né? Eu achava que aquela parede caindo era de propósito, era uma arte, entendeu? O chão, faltando um pedaço de chão, eu achava que era uma coisa rústica e tal. Mas era tão bonito que eu falei, cara, é aqui. Eu não tinha esse pensamento claro, mas eu tinha essa sensação, é aqui, é aqui. E eu continuei, nunca mais deixei de vir. Eu lembro uma vez que a Milza, que era da arte, falou, a gente tem que aproveitar você porque um dia você vai desistir e vai embora, então a gente tem que aproveitar você enquanto você está agora. Eu lembro que ela falou isso e me deu uma espécie de raiva. Porque eu não queria. Falei, nem imaginava, agora né? que você falou isso, eu nunca agora mais vou que eu não quero sair. Mas hoje eu entendo que na verdade não era raiva dela, era assim, porque algo dentro de mim dizia, esse é o lugar onde você pertence. Exato. Entendeu?